Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Você é muito importante para Deus e nós estamos aqui para aprendermos dele e ele quer falar conosco. Hoje vamos falar um assunto que é muito comum entre os seres humanos e nós precisamos fugir desse assunto a cada dia. Sabe, você já ouviu falar a palavra Lashon Hará? É um termo hebraico, sabe, que significa língua maldita ou língua má. Então nós precisamos compreender, para um judeu, falar de outro ou ser fofoqueiro era uma das coisas mais terríveis. E nós observamos que em meio à nossa sociedade, em meio às nossas relações, é muito fácil a gente se tornar um fofoqueiro. É muito comum a gente também observar as pessoas fofocando. Sabe, às vezes a gente encontra pessoas e elas têm prazer de falar mal do outro, falar de coisas ruins, negativas. Isso é muitas vezes, mesmo quando sendo um fato verdadeiro, quando você fala mal do outro, e aí você acrescenta, diz quem conta um conto aumenta mais um ponto e assim sucessivamente. Ou seja, nós observamos que o ser humano tem prazer em falar mal do outro, tem prazer em falar das desgraças, das catástrofes, do sofrimento do outro. E aí você precisa cuidar, porque pode ser que muitas vezes você está tendo uma língua maldita. Você pode estar sendo um Lashon Hará, língua maldita na relação com as pessoas. E nós precisamos então fugir disso. Mas o primeiro passo, eu sempre digo, para que nós possamos ser curados de qualquer doença, é reconhecer que somos doentes. Então eu preciso admitir, Jair, que nós temos a tendência e nós gostamos de falar mal do outro. Então nós precisamos estar vigiando. É a recomendação de Jesus: vigiai, vigiai e orai. Então quando eu compreendo que eu tenho uma tendência para esse mal, eu então vou buscar o poder de Deus para fugir. Então você e eu, nós precisamos a cada dia entender e fugirmos do Lashon Hará, da língua maldita, do fofocar, do falar mal do outro. Não! Vamos fugir disso. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos fazer o efeito contrário. Precisamos ser um comunicador de boas notícias, falar de boas coisas. Isso é o Evangelho. O Evangelho é boas notícias, boas novas. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Então vamos agora orar para que ela fale ao nosso coração e a gente possa fugir da língua maldita que é tão comum entre as pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos juntos na Tua presença e queremos encontrar na Tua palavra o segredo, o antídoto para vencermos a língua maldita que muitas vezes nós temos. Nós gostamos muitas vezes de fofocar, de falar mal do outro, mas nós queremos mudar essa nossa situação. Nós queremos aprender da Tua palavra e nos transforme por Jesus. Amém. Está aqui o primeiro texto para a gente poder compreender. Uma das coisas para a gente já começar, Jesus vai dizer no capítulo 8, verso 44, Jesus vai dizer, eu vou ler esse texto com você, só para a gente poder, ia recitar, mas vamos ler, vamos ver na íntegra, aqui, João capítulo 8, verso 44, Jesus numa discussão com os judeus que estavam querendo matá-lo, e Jesus disse assim, olha o que Jesus disse: vós sois do diabo e quereis, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere ou fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é o mentiroso e o pai da mentira. Pronto. O pai do Lashon Hará, o pai da fofoca, o pai da mentira é o diabo. Então nós precisamos já entender isso. Quando eu compreendo isso, então eu preciso fugir dessa prática. A cada dia eu preciso fugir dessa questão do Lashon Hará, do língua maldita, do fofoqueiro, do mentir, do falar mal do outro. Eu preciso fugir. Agora, olha o conselho de Deus, o que a gente precisa a cada dia aprender. Está aqui o apóstolo Paulo trazendo para nós em Efésios
capítulo Efésios, vamos lá, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, verso 29, ele vai dizer assim para nós, olha só, capítulo 4, verso 29, olha o conselho de Deus para nós: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso? Palavras sem moral, vil, que maltrata o outro, que prejudica, sabe? Não saia da vossa boca isso, não faça isso. Não fofoque, porque isso é uma palavra torpe. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Ou seja, deve sair da nossa boca a palavra que edifique, construa, que seja uma ponte para o crescimento dos outros, que seja uma bênção. Nós precisamos fugir de palavras torpes, indecente, imoral, sabe? Que não tem nada de conteúdo bom. Nós precisamos fugir disso. E agora precisamos falar palavras que edifiquem, que possa trazer qualidade de vida para as pessoas. E aí eu preciso falar de boas coisas, boas notícias. Nós precisamos ser um comunicador de boas notícias. Aí o próprio apóstolo Paulo, agora em Filipenses, no capítulo 4, olha que texto fantástico, capítulo 4, verso 8, ele diz assim: esse é o segredo para a gente mudar a nossa linguagem, sair de um lashon hará, uma língua maldita, para uma língua que edifica, que traz graça àqueles que ouvem. Foi o que nós lemos. Olha só, então nós precisamos ter essa consciência. E diz aqui o texto bíblico, finalmente, Paulo está como se estivesse concluindo. O que eu quero que vocês compreendam é isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, fale tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, alguma coisa que tem respeito, fale disso. Tudo que é justo, fale daquilo que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Então, os vossos pensamentos devem ser ocupados com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, honesto, amável e de boa fama. Aí, se tem alguma virtude, fala da virtude. Se é para ser louvado, louve. Fale daquilo que possa louvar alguém. Nós precisamos ter essa consciência aqui. Então, quando nós mudarmos o nosso conceito, pronto, nós vamos então agora começar a falar daquilo que vai edificar e vai construir. Sabe por quê? Porque Jesus disse uma coisa fantástica, que a boca fala o que está cheio, a mente, o coração é mente. Então nós só falamos daquilo que está cheio de nós. Então nós precisamos começar a estar cheio de coisas boas. Por isso o Evangelho é o grande segredo, porque Evangelho significa boas novas, boas notícias. E nós precisamos estar cheio de boas notícias para contar para as pessoas. Nós precisamos ter essa consciência, compreender que nós temos a tendência natural para o mal, para nos tornarmos um lashon hará. Mas agora Paulo está dizendo, finalmente, irmão, pense nisso, ocupe os vossos pensamentos com isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem virtude, fala da virtude. Se é algo para ser louvado, louve aquilo que é bom. É isso. Você precisa ter essa consciência. Quando nós temos essa consciência, nós vamos parar de fazer fofoca, de falar mal do outro, de falar das catástrofes ou do sofrimento dos outros. Nós vamos falar de coisas boas. Mas para isso nós precisamos ter essa consciência e fugirmos e buscar um relacionamento com Jesus para que Ele transforme a nossa mentalidade, para que a nossa boca possa falar o que está cheio, a nossa mente. Busque então a cada dia um relacionamento com Jesus e aí você vai transformar os seus pensamentos. Você vai ser uma pessoa agora diferente, que ao invés de ter um lashon hará, você vai ter língua que edifique, que louve as pessoas, que exalte. E aí você será uma pessoa diferente, você será uma pessoa feliz e você proporcionará felicidade aos outros. Que Deus te abençoe, que juntos possamos então, cada dia,
ter palavras que possa edificar, que possa construir a vida das pessoas. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a buscarmos um relacionamento contigo para termos palavras que construa, que edifique, que louve, que exalte a vida nossa e das outras pessoas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.